E vamos chamar o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre o paraíso ambiental do Pará, o Alter do Chão, conhecido aí como Caribe da Amazônia. Ele está sendo degradado pelo avanço do garimpo na região, minérios estão se espalhando aí pelo rio Tapajós e o mercúrio já chegou, já chegou na corrente sanguínea dos moradores. Wagner, essa é mais uma tragédia ambiental aí que a gente está assistindo de forma revoltada nesse atual desgoverno do Brasil. Veja, Marilu, esse é mais um crime anunciado, né? A gente consegue já ter hoje, por meio de imagens de satélite, monitoramento regular de algumas áreas, inclusive dessa área, e o Mapa Biomas fez mais um trabalho muito importante, ao recuperar, né, a imagem de satélite de 2019, 20 e 21, e constata claramente, né, no mês de julho especialmente, que há, sem dúvida, um adensamento da atividade de mineração e, consequentemente, mais um volume maior de resíduos da mineração que são transportados pelo rio. Qual o problema desse tipo de resíduo, Marilu? Ainda que você possa ter ali uma dinâmica natural, que é comum, né? O rio tem esse trabalho, a gente costuma dizer que é o trabalho do rio, ele recebe os sedimentos, ele transporta, né, rio abaixo, mas nesse caso, o que está sendo constatado é que a atividade na mineração, ela intensifica esse tipo de trabalho, né, aumenta a quantidade de sedimentos que o rio transporta e, principalmente, agrega a esses sedimentos, Marilu, substâncias de alto impacto ambiental, como é o caso, por exemplo, do mercúrio que você citou. E é evidente que o mercúrio, quando ele passa a ser consumido pelos peixes, enfim, de alguma maneira ele entra na cadeia alimentar, né, e quando a população ingere o peixe, come o peixe, enfim, é uma grande e importante fonte proteica na região, né, você passa a ter, então, níveis de mercúrio muito elevados, que pode trazer problemas neurológicos, problemas de várias ordens na população. Então, é, de fato, uma cadeia, né, já prevista, né, e que ganhou muita intensidade nos últimos anos a partir desse desmonte ambiental que o governo Bolsonaro promove e, ao mesmo tempo, um estímulo, né, claramente, à mineração, inclusive mineração ilegal. Embora o ICMBio tenha feito uma pequena nota dizendo que coíbe qualquer tipo de ação de mineração ilegal, mas nós sabemos que pela intensificação da atividade, e principalmente porque ela é conhecida, sabe onde está, né? Você não instala um equipamento de mineração de um dia ou outro, você consegue monitorar a presença, a chegada desse pessoal, né? E nada é feito para coibir, né, a presença deles, né? Então, de fato, você tem aí uma conivência lamentável que faz com que toda aquela vasta área, que é belíssima, inclusive, né, que tem na atividade turística um atrativo até de caráter internacional, você tem muita gente de fora do país que vem para conhecer essa porção junto a uma Santarém, que é belíssima, você tem, então, também um impacto muito sério em toda essa atividade turística, né? Perde a comunidade que depende do pescado, perde quem depende do turismo, quem quer visitar acaba não tendo mais vontade de conhecer, enfim, há uma cadeia, né, também podemos usar a mesma palavra, inclusive, de prejuízos a partir dessa irresponsabilidade no monitoramento das ações ambientais e dos impactos que a mineração, em especial da lavra de ouro, acaba gerando nessa região. É como você falou, né, Wagner, esse impacto negativo também no turismo local, né, prejudicando o sustento de muitas famílias, isso deve impactar no comércio também, e aí eles ficam a Deus dará, né, quer dizer, não vão ter ajuda também, né, exatamente, quer dizer, existe o problema atinge esses moradores, afeta todos, a economia local, e, ao mesmo tempo, eles estão praticamente abandonados. O que vai ser dessa comunidade, né, Wagner? Essa é uma questão central, né? Você não tem nenhum tipo de apoio para as comunidades diretamente afetadas, sejam povos originários, sejam quilombolas que também se encontram na região, sejam os ribeirinhos ou beiradeiros, enfim, e também o setor mais amplo, né, que tem atividade urbana, que, como você disse bem, são pousadas, comércio, restaurante, né? Você tem serviço de deslocamento de pessoas, enfim, que passa por táxi, outros tipos de atividade que você tem lá também, mototáxi, enfim, você tem um volume, né, de pessoas muito grande afetado e que fica aí desamparado, né, já que o governo federal, além de promover o avanço desse tipo de ação irregular, também não está preocupado em promover ações de abrigo social, né, políticas públicas que possam, de alguma maneira, amortecer o impacto dessa atividade que ele gera.
Então, é de fato um descontrole também nas áreas sociais. Agora, nos termos ambientais também, nós temos aí do lado a Flona do Tapajós, que é uma floresta nacional, né, que tem, portanto, um importante também papel de conservação ambiental e que também está sendo afetada, né? Nós temos colegas lá na UFOPA, do nosso doutorado interinstitucional que está quase acabando, né, o DINTER, colegas geógrafos que já fizeram alguns trabalhos mostrando, inclusive, o quanto que esse tipo de ação também impacta, né, em toda a dinâmica da flora que está lá perto. Houve denúncias de tentativa de diminuição da própria flora, enfim, você tem aí um pacote de ações que é feita, né? Esse governo nada é muito, aparentemente é discordado, mas não é, aparentemente é atabalhoado, mas não é. Você tem aí, de fato, um conjunto de ações, né, que leva, infelizmente, às consequências como a gente está assistindo. Então, você tem contaminação da população, falta de assistência à população, problemas ambientais gravíssimos, né, inclusive com implicações de mais monta, né, porque a potência do rio é de tal ordem que esses sedimentos são transportados quilômetros abaixo, né, então você passa a ter uma vasta área de impacto. Aí nada disso está sendo acompanhado, monitorado pelo governo, em que pese a sociedade civil, por meio de ações como o Mapa Biomas, por exemplo, está denunciando esse tipo de ação. Isso é lamentável, enfim, esse descaso do governo é lamentável. Como dizia há pouco um dos que estavam sendo entrevistados, nós temos que ter tudo isso muito bem equacionado, né, na ponta do lápis para a votação desse ano, né? Precisa votar em quem não está voltado para esse tipo de ação, em quem está apostando no outro modelo de país, no outro modelo de inserção da Amazônia no Brasil e no mundo. Exato. Agora, Wagner, falando ainda da questão da saúde humana, né, desse impacto, né, que esse mercúrio vai provocar no corpo das pessoas, ali ao terra do chão, a Universidade Federal do Oeste do Pará identificou níveis de mercúrio no sangue dos moradores 10 vezes acima do recomendado, né? O sistema de saúde, a gente já sabe que realmente agora, ainda mais com a pandemia, está superlotado e a gente não tem recursos, né? Não temos recursos, o governo não dá recursos, né, para a saúde, educação, enfim. Como é que vai ser também esse acompanhamento, na sua visão, esse acompanhamento dessas pessoas que já estão contaminadas e certamente vão precisar de um acompanhamento médico? E aí um abraço para a Petra também, que está participando conosco hoje, aí, ao do Wagner. Cara, a campainha, eu estou sozinho aqui, não vou poder atender a porta agora, vai latir um pouquinho, mas enfim, peço desculpas aí. Coisas das nossas lives, novos tempos. Vai ficar a campanha de fundo aí também, mas enfim, veja, mas a população de fato continua desassistida, né? Infelizmente, você tem aí, além da pandemia, além das doenças crônicas, né? Além, no caso da região, a malária também é uma questão séria, a febre amarela também é uma questão séria, né? Você tem aí um conjunto de ações já que já trazem muitas preocupações. Você passa a ter, então, mais um elemento, né, inclusive, de que pode gerar um nível de complexidade de serviço de saúde maior do que pode ser oferecido, por exemplo, em Alter do Chão, que é uma vila menor, né, e, eventualmente, tendo que deslocar a população até Santarém e, em outras situações, deslocar até Belém. Porque nós sabemos que os serviços de saúde eles são montados com níveis de complexidade. Tem um nível mais básico, né, um nível intermediário, e é evidente que as doenças de caráter neurológico, elas têm, de fato, implicações de maior monta, o que levaria, inclusive, a um custo maior, que é deslocar a população para centros maiores, né? Uma passagem aérea de Santarém a Belém, Marilu, é caríssima, né? A população, em geral, não consegue pagar. O percurso de barco dá 48 a mais horas, porque, eu digo a mais porque você tem aí, de fato, uma variável importante, que é a própria dinâmica do rio, uma chuva mais intensa. Então, a gente tem aí, de fato, grandes desafios também no campo da saúde, não é? E tudo isso tem que ser ponderado para poder, de alguma maneira, minimizar esses efeitos junto à população. Mas o problema é não deixar chegar nesse nível de contaminação, né? Tem todo um a priori que poderia estar sendo proposto aí para evitar que a prevenção, né, do problema, que é como se trabalha hoje em termos de saúde, você prevenir o problema em vez de fazer com que ele se instale como já está posto lá, como confirmam muito bem os colegas da UFOPA. Exatamente. Agora, nesses tempos que a gente está fazendo, né, virtual, o Wagner, outro dia também, o nosso querido professor Reginaldo Nasser teve que sair um minutinho justamente para abrir a porta para o cachorro sair. Se você quiser
atender sua porta. Enquanto eu conto aqui a notícia do Ricardo Lewandowski, não sei se agora a pessoa que estava tocando a sua campainha já saiu. Eu Mas tenho a impressão que ela já desistiu, viu? já desistiu, então tá bom. O que eu falo é o seguinte, de repente eu vou contando a notícia aqui do Lewandowski, que você já sabe qual é, resolve o problema e quando você chegar, você comenta. Mas tudo bem, já está resolvido esse problema, então vamos ao Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na última segunda, né, parte do decreto do presidente Jair Bolsonaro que permitiu a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas. Enfim, durante a nossa conversa eu vou também colocar as aspas aqui do ministro, mas enfim, inicialmente, como é que você viu essa decisão, né, do Lewandowski, que considerou a norma aí um verdadeiro retrocesso na legislação ambiental? Veja, Mariana, nesse aspecto, sem dúvida, né, o ministro Lewandowski e o STF está salvaguardando a Constituição brasileira. Né? O artigo 225 ele é muito explícito, muito claro, né? Foi uma grande batalha para inseri-lo na Constituição e ele está sendo muito bem protegido, eu diria, por meio dessa ação, que é justamente o compromisso de manter, para as gerações atuais e para as gerações futuras, a intocabilidade de áreas sensíveis, como é principalmente uma caverna, né, que é, sem dúvida, um ambiente muito sofisticado, né? Você tem ali processos geológicos muito singulares, você tem espécies que estão muito bem adaptadas lá, né? E, evidentemente, perder esse legado natural é, de fato, um prejuízo de grande monta para a população brasileira, né? Porque aí você pode ter, enfim, descobertas, né, de curto e médio prazo que podem, de alguma maneira, gerar aí benefícios para a própria sociedade. Então, quando ele faz esse tipo de ação, ele está lembrando muito bem, ele, inclusive, se você... imagino que você vai ler as aspas, ele claramente remonta, né, que esse tipo de ação estaria afrontando a Constituição brasileira. Então, ele acerta de maneira bem precisa, eu diria, né, pela manutenção e pela salvaguarda do interesse geral da população brasileira, que tem aí um vasto e importante patrimônio ambiental brasileiro que tem que ser preservado, conservado, e é o caso justamente envolvendo as cavernas. Wagner, a gente viu aqui a notícia, né? Enfim, a maior parte das cavernas fica em Minas Gerais, são mais de 21.500 cavernas e a maior parte delas fica em Minas Gerais. E já é um estado realmente que já está sofrendo demais, né, com os impactos da mineração e ainda mais essa questão, né, essa ideia do governo Bolsonaro em querer explorar as cavernas e agora o Lewandowski já dando uma cortada, vai ser importante, né, porque aquele estado realmente está em sofrimento ambiental, né? Veja, Marilu, quando a gente fala em termos de mineração, né, e de formação de relevo, de aspectos geológicos, né, Minas Gerais é de fato um estado muito singular, né? Isso teria que dar uma aula de geologia para poder mostrar o que faz com que tudo isso ocorra naquela porção do país, né? Mas você tem em linhas muito amplas, né? Áreas mais antigas, né, que passaram por processos de falhamento, etc. Isso tudo levou aí à configuração por aquecimento, por pressão de uma singular ocorrência mineral importante, né, para o país em termos econômicos, mas também com formação de cavernas. Os ambientes kársticos, que formam as cavernas, também estão concentrados lá. Você tem também aqui na região sul do estado de São Paulo, sudeste, na verdade, né? Enfim, então são onde são mais conhecidas, digamos assim, as cavernas. Na Bahia você encontra também, né, importantes formações, né? Então, é preciso olhar a singularidade de cada uma dessas cavernas, né, para que a gente possa ter, inclusive, uma política bem definida do que é fundamental preservar, não ter nenhum tipo de atividade e quais seriam, né, de alguma maneira, possíveis, por exemplo, de ter uma atividade turística controlada, né? Isso, de alguma maneira, pode ser feito se você tiver o conhecimento de todas essas cavernas, saber exatamente como é que elas estão lá funcionando, qual é a dinâmica que está instalada, né? Para isso precisaria, então, de levantamentos geológicos, né, geomorfológicos também, enfim, envolvendo geólogos, geógrafos, que possam ter um conhecimento mais claro da dinâmica da caverna e, evidentemente, biólogos que possam fazer levantamento da fauna que lá ocorre. Com esse volume de informação, então, você poderia ter, de fato, né, uma política bem definida, porque esse decreto que o Bolsonaro assinou, ele muda, ele altera essa classificação do que é uma caverna de alta relevância ambiental, enfim, ele mexeu em toda essa classificação sem nenhum tipo de critério
discutido com a academia, né? Por isso que eu estou retomando essa necessidade de fazer novamente esse mapeamento, de conhecer de fato esse patrimônio importantíssimo, né? Identificar onde ele é de maior relevância, porque uma das questões centrais, já que você está me deixando falar um pouquinho mais disso aí, é que a caverna é um grande registro do passado geológico, né? Quando você tem aqueles estalactites e estalagmites que formam, que são maravilhosos, né? Tem um efeito para fotografia, por exemplo, é sempre muito bonito, mas ela está ali, por meio desse depósito, né, de materiais, você consegue fazer uma recuperação de processos geológicos pretéritos, né? Isso é muito importante porque permite, por exemplo, análise de mudança climática pretéritas, né? Permite, por exemplo, de alguma maneira também projetar cenários, né, que podem vir a ocorrer por meio de... o pessoal combina, retira o sedimento, faz uma análise por meio de carbono, consegue fazer uma datação de quando ele chegou ali, enfim, e aí consegue muitas vezes, por meio desse tipo de informação, identificar em outro ponto da superfície onde é que estava um sedimento mais ou menos semelhante, você consegue então fazer uma mancha pretérita de toda a configuração geológica. Isso tudo é muito importante para conhecer o território. E, de fato, né, as cavernas têm essa capacidade, é um grande registro histórico, né, da natureza, e por isso elas têm que ser conservadas, né? Entre outras razões, nos termos biológicos, aí você tem espécies muito singulares que lá ocorrem, né? Os morcegos são os mais conhecidos, mas há outros tipos não é uma área que eu domino muito, então vou falar pouco, né? Mas há outras espécies que estão lá, que também ocorrem lá. E isso tudo, então, dá a esse sistema natural, né, uma importância ambiental, estratégica, eu diria, inclusive para a humanidade, né, Maru? É um patrimônio que transcende ao território brasileiro, porque, de fato, quando você tem um registro geológico dessa ordem, né, você está aí contribuindo para entender toda a história da natureza, né, no planeta Terra. Então, as cavernas, de fato, têm aí uma enorme importância, e preservá-las é, sem dúvida, a obrigação do Estado. E o Lewandowski acertou em cheio, né, ao revogar essas ações, enfim, absolutamente incorretas, para dizer o mínimo, né, do atual ocupante da cadeira de presidência do Brasil. Exato, e o Lewandowski já falou que você já falou em ocasião anterior, né, que essa ameaça, né, de espécies em extinção, aumentando o risco à saúde humana, né, com o potencial de surgimento de novas epidemias ou até pandemias, você já falou isso já em outra oportunidade, e ele diz que esse decreto do Bolsonaro imprimiu um verdadeiro retrocesso na legislação ambiental pátria ao permitir, sob o manto de uma aparente legalidade, que impactos negativos de caráter irreversível afetem cavernas consideradas aí de máxima relevância ambiental, bem assim a sua área de influência, a possibilidade essa expressamente vedada pela norma anterior. Citou também a Constituição brasileira, né, que defende exatamente todo esse patrimônio ambiental. Enfim, a postura dele, acaba sendo corroborada, né, por todos os ambientalistas, né? Existe aí uma equipe também que assessora, não é isso? O STF nesse âmbito, não é? Ele está muito bem informado, não é, Wagner? Sim, mas o STF tem também, né, o conjunto de apoio técnico, digamos assim, que quando aí também tem uma questão, enfim, mas muitas vezes eles escutam outras pessoas, né, leem documentos, enfim, promovem também reuniões de caráter técnico, né? E isso tudo fundamenta muito bem essa decisão, que me parece bastante acertada, né? Em relação à pandemia, é evidente, né? Se nós estivermos adentrando numa área até então não se era tão frequente a presença humana, a chance de ter contato com patógeno, com vírus, enfim, ela existe. E evidentemente, se saindo dessa área, se for, por exemplo, um vírus que é transmissível pela respiração pelo ar, é evidente que a gente vai ter aí uma fonte de uma nova pandemia, né? Isso a gente fala, Marilu. Outro dia eu encontrei alguns dos alunos por meio virtual, meio presencial, enfim, e alguém comentou, falei, nossa, esse papo de pandemia, né, você falava disso há 20 anos atrás nas aulas. Falei, cara, é verdade, né, enfim, a gente sabe que esse tipo de situação pode ocorrer, podia ocorrer, e como a gente disse, que para nós a pandemia não é uma surpresa, né, infelizmente, porque, de fato, esse tipo de situação, ela está ocorrendo cada vez com maior frequência, dada, eu diria, a disfarçatez mesmo de nós, né, da sociedade contemporânea, que já sabemos que esse tipo de ação pode gerar problemas e simplesmente não mudamos, eu digo de maneira ampla, né? As pessoas deviam ter um pouco mais de clareza de que, ao entrar num ambiente como esse, você pode sim, de fato, ter contato com patógenos, com seres, com vírus, né, que estão lá,
e, eventualmente, ter consequências seríssimas para a saúde pública, porque quando você sai de um ambiente desse e convive com outros seres humanos, você está aí transmitindo com as consequências, por exemplo, que a SARS-CoV-2 está trazendo. E aí um aluno lá, enfim, lembrou também, né, que a gente olha dos últimos 10, 15 anos, enfim, 20 anos, realmente a ocorrência de pandemias, ela só aumenta, né? Você tem há 30 anos atrás, grosso modo, tivemos AIDS, depois tivemos, grosso modo, H1N1, Zika, chikungunya e agora o SARS-CoV. Então, se você vai fazer uma conta, em 30 anos, 5, 6, 7, 8 pandemias aí, né? É claro que essa, infelizmente, ela ganhou um caráter mais amplo, né? Muitas conseguiram ser controladas e ficaram um caráter mais local, assim, foram transformadas, entre aspas, em epidemias, mas nós tivemos, sim, né? A própria AIDS é uma pandemia ainda, e ela está aí hoje com um pouco mais de controle, mas a gente aprende a conviver, né? E não estamos, acredito eu, com capacidade de enfrentar uma segunda pandemia associada da Covid, né? Então, de fato, promover uma ação de ocupação de caverna nesse momento é, sem dúvida, ampliar ainda mais a possibilidade de contato com patógenos, assim como é também o desmatamento. A gente tem insistido nessa tecla, né? Quando você desmata, você está diminuindo a área natural onde vivem as espécies, evidentemente que elas vão ficar mais próximas de nós, sociedade, de nós humanos, e evidentemente que esse contato pode aumentar, né? Então, de fato, outra ação também que contribui para possíveis novas pandemias. E as mudanças climáticas também, né? Que nós sabemos que tem aí muitos vírus, patógenos, enfim, que estão congelados nas calotas polares, no solo, né? Por exemplo, no permafrost que está junto aos polos. Isso tudo, se voltar né, você tem a diminuição da temperatura, você aumenta a temperatura, desculpa, você tem a diminuição dessas áreas e, evidentemente, nós podemos ter contato com esses seres também. Então, de fato, são ações que já são conhecidas, já eram faladas há 20, 30 anos atrás e que, nessa conversa muito agradável com os alunos aí, foi relembrado, né? De fato, a gente tem aí essa situação, não é novo, né? Sim. Temos que estar preparados para novas que virão, Marilu, isso é líquido e certo, infelizmente, virão. Tá certo. Wagner, muito obrigada aqui pela sua participação e até a semana que vem, viu? Um forte abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.